O método cúbico por metro quadrado foi sendo aperfeiçoado nas últimas décadas. Acabou virando uma ótima ferramenta para elaborar os primeiros estudos para uma construção ou reforma de edificações. Contudo, para que o resultado do cálculo seja confiável, é preciso usar o método dentro da norma técnica que lhe deu origem. Vamos mostrar como evitar os erros mais comuns e fazer estimativas rápidas, mas com precisão. Comece a usar esse recurso que é tão útil para os arquitetos, engenheiros e construtores em geral. Para começar, vamos ver algumas características básicas do método CUB. Tipos de orçamento para a construção civil. Existem vários tipos de orçamento. Vamos usar um ou outro, dependendo da finalidade da estimativa e da disponibilidade de dados. Contudo, a grosso modo, podemos dividir os orçamentos em dois grandes grupos. Orçamento discriminado, também chamado de planilha de materiais e serviços. É mais preciso, mas exige uma quantidade bem maior de informações. Na verdade, precisa do projeto executivo. Temos também os orçamentos paramétricos, também chamado de preço por metro quadrado. É uma estimativa rápida, baseada apenas na concepção inicial da obra ou em um anteprojeto, ou seja, usado quando ainda não existe o projeto executivo. Temos então o orçamento discriminado, a planilha de materiais e serviços, que, para ser feito, precisa do projeto executivo. Quando um arquiteto, um engenheiro, um construtor está atendendo um possível cliente pela primeira vez, que estão estudando o que é que vai ser feito, o que é que pode ser feito naquele imóvel, naquele terreno, naquele apartamento, ainda não existe o projeto, existe uma intenção de fazer alguma coisa. Agora, um dado importante nessa ocasião é saber o valor do investimento. Quanto a pessoa que vai construir vai precisar dispor em termos de dinheiro. Para isso, o método mais apropriado, mais confiável e mais rápido é exatamente o método CUB, o preço por metro quadrado. Mas esse cálculo precisa ser feito de acordo com a norma, para não gerar dados incorretos na decisão que vai ser feita. Amparo legal do método cúbico por metro quadrado. O sistema cúbico por metro quadrado é legalizado e normatizado. Foi criado pela Lei Federal número 4.591/64. O artigo 53 dessa lei estabelece a metodologia de cálculo. Atualmente, a norma BNT NBR 12721 de 2006, que foi atualizada em 2007, é que uniformiza o cálculo em todo o Brasil. A lei estabelece que os valores do metro quadrado devem ser calculados e informados pelo Sinduscon, Sindicato da Indústria da Construção. Os Sinduscons são organizados por estado, portanto, existirá uma tabela de preços para cada estado brasileiro. Os valores são informados no site do Sinduscon do estado onde a obra será feita, e a metodologia deve seguir a norma. Muita gente que lida com construção está acostumado a fazer estimativas do valor de investimento com base no preço por metro quadrado. Isso é comum com os empreiteiros, os arquitetos, os engenheiros, corretores de imóvel. Só que quando a gente precisa fazer uma conta mais exata para saber o valor do investimento, a gente precisa ter método. Mais do que isso, o arquiteto, o engenheiro, o consultor que vai fazer uma estimativa para um investidor, para um possível cliente, precisa mostrar de onde ele está tirando aquele número, qual foi a base que ele usou para dizer que o valor de investimento é aquele. Porque palpite qualquer um dá.
Qualquer pessoa que lida com construção, se você perguntar para ela, ela vai dizer que o preço da construção atualmente está em torno de um valor tal. Agora, o profissional tem que ser responsável por aquilo que ele está falando. Então, ele tem que dizer que o valor aproximadamente na região é esse, com base na metodologia do Sinduscom, metodologia do CUB, padronizada pela BNT. Mais do que isso, precisa ser um método padronizado, para ser coerente entre diversos investimentos, entre várias alternativas de investimento que a pessoa possa estar analisando naquele momento. Erros comuns. Muitos querem usar os valores do CUB por metro quadrado sem prestar atenção à norma que lhe dá origem, não usando a metodologia correta. Isso gera resultados errados e imprevisíveis. Quem age assim acaba cometendo alguns erros típicos que serão comentados a seguir. Como as pessoas usam o método CUB sem aplicar exatamente a norma, sem fazer como deve ser feito, ele acaba pegando um valor divulgado pelo Sinduscom e simplesmente multiplicando pela área da construção a ser feita. A coisa não é assim tão simples. Se você vai aplicar o método CUB, você tem que usar de acordo com a norma, com todas as etapas e considerações que foram feitas. As pessoas que aplicam o valor do CUB sem atentar às diretrizes da norma acabam cometendo alguns erros, acabam caindo em algumas pequenas armadilhas, algumas pegadinhas que tem no método. Ao longo da explicação que a gente vai dar de agora em diante, nós vamos mostrar quais são esses erros mais comuns. O conceito básico do CUB é muito simples. O valor da construção é fruto da multiplicação da área construída pelo valor unitário do CUB. Por exemplo, se tivermos uma área de 10 metros por 10 metros e supormos que o CUB está valendo R$2.000 no metro quadrado, nós teríamos a seguinte situação. A área vai ser 10 vezes 10, 100 metros quadrados. O CUB valendo R$2.000 no metro quadrado, temos então o valor de 100 vezes 2.000, ou seja, R$200.000 o metro quadrado. Muita gente usa o valor do CUB através desse método básico, simplesmente multiplicando a área a ser construída pelo valor do COM divulgado pelo Sinduscom. Isso vai levar a um resultado errado, porque o valor que o Sinduscom divulga do preço por metro quadrado não inclui várias coisas que são obrigatórias numa construção. Vamos analisar essa questão. Exclusões do CUB. O valor do CUB por metro quadrado representa o custo parcial da obra e não o global, porque não leva em conta diversos custos adicionais que são particulares de cada situação, de cada imóvel. De acordo com o item 8.3.5 da norma BNT 12721, os seguintes custos não são computados do valor a ser divulgado pelo Sinduscom: fundações, submuramentos, paredes de diafragma, tirantes, rebaixamento de lençol freático, elevadores, ar-condicionado, calefação, ventilação e exaustão, piscinas, campos de esporte, playground, jardins, instalação e regulamentação do condomínio, se for o caso, impostos, taxas e emolumentos cartoriais, projeto arquitetônico, projeto estrutural, projeto de instalações. Então, nenhum desses itens faz parte do valor divulgado do CUB. Então, você pode estar se perguntando, o que é então, afinal de contas, que faz parte do CUB? O que é que está incluído? O CUB inclui apenas despesas com materiais diretos e a mão de obra direta. É o cimento, a areia, o tijolo, o ferro. Em termos de mão de obra, o pedreiro, o azulejista, o pintor, o ajudante
E também existe uma porcentagem de custo administrativo da empreiteira que vai fornecer essa mão de obra. O restante, o que não está incluído, precisa ser adicionado no valor do cálculo final, para você chegar num resultado mais exato. Voltando então ao conceito básico do CUB, já vimos que esse valor do CUB divulgado pelo Sinduscon é apenas parcial. Existem algumas coisas que não estão incluídas que devem ser adicionadas. É o que a gente chamou de primeiro erro mais comum, ou, se você preferir, a primeira pegadinha do CUB. O segundo erro mais comum, ou a segunda pegadinha, diz respeito à área. No caso aqui, se nós temos uma região de 10 por 10 metros, ela vai ter uma área geométrica de 100 metros quadrados. Isso está correto em termos de arquitetura e engenharia. Só que o CUB não trabalha com área geométrica, ele trabalha com a chamada área equivalente. Vamos analisar esse conceito e ver por que ele existe. Área equivalente. O Sinduscon divulga o valor do CUB por metro quadrado apenas para o padrão geral da obra. O valor divulgado não se refere a áreas específicas, seja o corpo principal da edificação ou áreas acessórias, como jardins, piscinas, varandas, beirais e calçadas. Para saber o valor do metro quadrado de cada bloco do edifício, é preciso fazer o desenho de implantação desse edifício, identificando cada bloco com custo similar. Para cada um desses blocos, é preciso fazer uma conversão através do chamado coeficiente de equivalência, para obter assim a sua área equivalente. A área equivalente de um bloco é igual à área real ou geométrica multiplicada pelo coeficiente de equivalência daquele tipo de bloco, ou seja, área equivalente igual área geométrica vezes coeficiente de equivalência. Os blocos do prédio que seguem o padrão geral da área construída têm área real igual à área equivalente, proporção 1:1. As áreas descobertas ou de padrão diferente devem ser corrigidas, gerando áreas equivalentes maiores ou menores do que a real. Exemplo: se uma área de estacionamento tem custo de 40% do padrão geral da obra, então uma vaga de estacionamento com área real de 20 metros quadrados terá 5 metros quadrados de área equivalente, 20 vezes 0,4. Este é o plano de massa de um exemplo de cálculo que vamos usar nesse tutorial. No caso, temos um terreno de 10 por 25, ou seja, 250 metros, onde pretendemos orçar a seguinte edificação. Um corpo principal com 20 por 8,5 metros, numa área total geométrica de 170 metros quadrados. Na frente, em azul, temos uma garagem de 5 por 6 metros, ou seja, 30 metros quadrados de área geométrica. Isso nos dá uma área resultante, uma área livre de 50 metros quadrados, marcado em verde. E não podemos nos esquecer que uma edificação desse tipo, vamos ter que refazer também a calçada. Mesmo que a calçada atual esteja em boas condições, provavelmente, depois que for feita a obra, ela vai ter que ser refeita, e isso tem um custo. No caso, sabemos que a testada do lote tem 10 metros. Não temos ainda informação sobre a largura da calçada. Para efeito de cálculo, para colocar um valor, vamos estipular que a calçada tem um valor padrão de 2,5 metros. Então, se ela tem 2,5 metros por 10, são 25 metros quadrados. Temos aqui um resumo dos coeficientes de equivalência da norma BNT 12721. A área privativa, aquela que tem
a unidade autônoma padrão, no caso de um prédio de apartamentos, ou do bloco principal de uma edificação, tem o coeficiente 1. Significa que o valor que for divulgado pelo Sinduscom para aquele tipo de edificação é o mesmo valor do metro quadrado nessa área privativa. Em segundo lugar, temos área privativa, salas com acabamento, padrão coeficiente 1. Ou seja, esse tipo de área custa o mesmo valor que foi divulgado pelo Sinduscom para o CUB por metro quadrado daquela edificação. O terceiro item é a área privativa, salas sem acabamento, 0,75 a 0,9. Significa que, se for um prédio onde as salas são entregues sem acabamento, a área privativa dessas salas vai custar entre 75% a 90% do valor divulgado pelo Sinduscom para aquele tipo de edificação. No quinto item temos garagem, vai entre 0,5 a 0,7. No nosso exemplo, que vamos calcular a seguir, estamos usando como para garagem o valor de 0,6, a média desses dois itens. Para as áreas externas, a tabela nos dá 0,3 e 0,5. Vamos usar a média 0,4 no nosso cálculo. E assim por diante. Voltando ao nosso exemplo de cálculo de área equivalente, supondo que estamos orçando uma residência, teríamos o seguinte cálculo de áreas equivalentes, sempre lembrando que o cálculo é feito por bloco. Temos a construção principal, que no caso aqui é uma casa, uma residência. Tem 170 metros quadrados, coeficiente de equivalência 1, nos dá uma área equivalente de 170 metros quadrados. Temos uma garagem na frente com 30 metros quadrados, com coeficiente de equivalência 0,7. Isso nos dá um resultado final de 21 metros quadrados de área equivalente para essa garagem. A área externa tem 50 metros quadrados. Com coeficiente de 0,4, temos 20 metros quadrados de área equivalente. E, finalmente, a calçada tem 25 metros quadrados, vezes o coeficiente de 0,4, nos dá 10 metros quadrados de área equivalente. A área equivalente total é a soma de todos esses blocos, que aqui, nesse exemplo, tem 221 metros quadrados de área equivalente. Voltando ao conceito básico do CUB, já vimos que a área que entra no cálculo não é a área geométrica, mas é a área geométrica vezes o coeficiente de equivalência que vai nos dar a chamada área equivalente. Já vimos que o valor do CUB divulgado pelo Sinduscom, o valor do preço do metro quadrado de construção, é apenas parcial. Muita coisa precisa ser adicionada porque não faz parte do valor divulgado pelo Sinduscom. Falta ver agora onde a gente consegue esse valor do Sinduscom. Qual é o valor em reais por metro quadrado de construção? Para isso, vamos precisar estudar um outro conceito, que é o de projeto padrão do CUB. Projeto padrão do CUB por metro quadrado. A norma BNT 12721 traz 16 projetos padronizados, incluindo casas, prédios de apartamentos e galpões. O item 3.3 da norma BNT define que eles são os projetos padrão, selecionados para representar os diferentes tipos de edificações que são usualmente objeto de incorporação para a construção em condomínio e conjunto de edificações, definidos por suas características principais: número de pavimentos, número de dependências por unidade, áreas equivalentes à área de custo padrão privativas das unidades autônomas, padrão de acabamento de construção e número total de unidades.
Siglas dos projetos padrão. Para determinar o valor unitário de uma construção, ou seja, o preço por metro quadrado, essa construção deve ser classificada entre um dos projetos padrão especificados na norma. O objetivo é descobrir qual é a sua sigla, pois as tabelas divulgadas pelo Sinduscon são feitas com base nessas siglas. A separação é feita pelo padrão de acabamento, baixo, normal e alto, e pelo tipo de edificação, casa, prédio, etc., onde a sigla significa, respectivamente, R significa residência, no caso, residência unifamiliar. RP, residência popular, esse tipo de construção que o governo faz aos milhares para dar casa para os menos favorecidos. Significa residência unifamiliar, ou seja, uma casa. 8 representa prédios residenciais multifamiliares com até 8 andares. 16 são prédios residenciais multifamiliares com até 16 andares. P e S, projeto de interesse social, são construções de padrão bem baixo. CAL, comercial andares livres, edifícios comerciais. CSL, comercial salas e lojas, também para edifícios comerciais. E GI significa um galpão industrial. Este é um exemplo de um projeto padrão da norma BNT. No caso, é um R1B. Então, significa residência unifamiliar, padrão de acabamento baixo. Reparem que é uma pequena residência, com 2 dormitórios, sala, cozinha, banheiro e uma pequena área de serviço. Para cada um dos outros 15 projetos que estão na norma, existirá um projeto como esse, com todos os detalhes. Cada prego, cada lata de tinta, cada tijolo está relacionado na norma. O que o Sinduscon faz é colocar tudo isso numa planilha, verificar quais são os preços no mercado e divulgar os valores resultantes, que será o padrão de preço desse tipo de construção. Essa é uma descrição dos projetos padrão que estão na norma. Essa residência que acabamos de ver, que é padrão R1B, está aqui a descrição. No caso, é uma residência unifamiliar padrão baixo, um pavimento com 2 dormitórios, sala, banheiro, cozinha e área para tanque. Tem 2 dormitórios, área real de 58,64 metros quadrados e uma área equivalente de 51,94. Note-se que essa área real e essa área equivalente é a área do projeto padrão que está na norma. Não significa que o nosso projeto, aquele que a gente quer orçar, vai precisar ter essas áreas. Não, essa área é só uma referência. O que nos interessa para classificar e descobrir qual é a sigla do nosso projeto é a descrição. Por exemplo, R1N, próximo, é residência unifamiliar padrão normal, um pavimento, 3 dormitórios, sendo um suíte com banheiro, banheiro social, sala, circulação, cozinha, área de serviço com banheiro e varanda, além de um abrigo para automóvel. Tem 3 dormitórios, área real 106,44 e área equivalente 99,47. O R1A já é uma residência unifamiliar padrão alto, um pavimento, 4 dormitórios. Tem 224,82 metros quadrados e área equivalente 210,44. Esses 3 tipos, R1B, R1N, R1A, são os que a gente mais usa no dia a dia, de pequenas obras e reformas. Eventualmente, se você for orçar um prédio de apartamentos ou uma construção popular, você pode usar algum dos outros tipos que estão na norma, sempre atentando à descrição e não exatamente a área ou a quantidade de dormitórios. Se for um sobrado, é a mesma coisa. A norma não faz distinção de residências com 1, 2, 3 ou mais pavimentos.
O que interessa para a norma é o tipo da construção e o padrão de acabamento. Onde achar o valor do CUB? Existem muitos sites e publicações que mostram o valor do CUB por metro quadrado. Contudo, o mais confiável é ir direto no site do Sinduscom e pegar a tabela original e atualizada. É importante ressaltar que os Sinduscoms são organizações estaduais. Existe um Sinduscom para cada um dos estados brasileiros. O valor que eles divulgam é a média do estado, considerando-se tanto a capital quanto as cidades do interior. Nos estados maiores existem sedes regionais, mas o valor que eles divulgam é sempre a média do estado. O site do Sinduscom em cada estado pode ser encontrado em sites de busca como o Google, com as palavras Sinduscom, nome do estado, CUB, série histórica. Por exemplo, Sinduscom São Paulo, CUB, série histórica. Alguns exemplos de sites do Sinduscoms. São Paulo, sinduscomsp.com.br. Rio de Janeiro, sinduscomrj.com.br. Minas Gerais, sinduscommg.com.br. E tem alguns estados que tem um tracinho, por exemplo, Rio Grande do Sul, sinduscom-rs.com.br. É muito importante, quando se faz cálculos com o CUB, saber a fonte das informações. A única fonte confiável, realmente, são os sites dos Sinduscoms. Existem outros sites, outras publicações que também divulgam valores do CUB, mas muitas vezes eles não informam a que mês de referência, que diz respeito àquele valor, e nem a que tipo de edificação. Porque a gente não pode fazer um cálculo com a residência, por exemplo, pegando o preço de um prédio de apartamentos, ou vice-versa. Então, o primeiro cuidado é pegar o valor direto no site do Sinduscom. Posso até dizer que essa é uma outra pegadinha do CUB, ou seja, você precisa pegar o valor só no site do Sinduscom. Agora, cada Sinduscom, em cada estado, divulga esses valores de uma maneira diferente. Alguns publicam uma planilha em formato Excel. Outros publicam um documento em formato PDF. E outros divulgam os valores no próprio site. Você só consulta online, não tem como você baixar a tabela. Seja lá como for, o importante é você pegar exatamente o valor do CUB para aquela edificação que você está orçando. Se é uma casa de alto padrão, uma casa de alto padrão. Se é um prédio de apartamento, se é um prédio de apartamento, e assim por diante. Algumas dicas importantes. Alguns Sinduscoms divulgam tabelas com desoneração e sem desoneração. Essa questão da desoneração foi uma legislação que saiu no governo da Dilma para diminuir os encargos trabalhistas das construtoras. Mas essas tabelas só são válidas para grandes empresas. No caso, como estamos procurando fazer um orçamento de pequenas obras, você vai baixar as tabelas sem desoneração. Outro detalhe, que você tem que procurar pelo CUB, série histórica. É esse valor que nos interessa, é esse valor que diz respeito aos cálculos que estamos fazendo aqui. Este é um exemplo do Sinduscom de São Paulo, que fornece os valores do CUB em formato de planilha de Excel, formato XLS. Repare que essa planilha tem 3 áreas. Aqui embaixo você tem padrão e ano. Padrão e ano. O padrão são os projetos padrão da norma. R8B, PIS, R1N, PP4N. E aqui você tem o ano. O ano começa em 2007, que é quando começou essa nova BNT 12721. No caso, nós estamos em 2018, eu vou selecionar 2018. A terceira área está aqui em cima. Você tem 4 colunas: global, mão de obra, material e ADM. E aqui você tem os meses. No caso, estamos em maio de 2018.
padrão R1N, então o valor para ele é R$ 1.649,36. Desse total, você tem que R$ 1.039,05 refere-se à mão de obra direta, R$ 532,54 a material e R$ 77,77 ADM. Esse ADM aqui, ao contrário do que muita gente pensa, não é a administração de obras feita pelo arquiteto e engenheiro. Essa administração refere-se à administração do empreiteiro, de quem vai fornecer essa mão de obra. Essa mão de obra fornecida, que está incluída no CUB, diz respeito apenas à mão de obra direta, seria o pedreiro, o pintor, o ajudante, com encargos trabalhistas. Só que, para que essa mão de obra fique no canteiro trabalhando, o empreiteiro tem toda uma estrutura administrativa. Ele tem seu escritório, tem contador, advogado, carro, motorista e muitos outros profissionais que cuidam da equipe. Então, esse ADM aqui diz respeito ao empreiteiro. Então, se você quer saber o valor completo da mão de obra, o valor total, você teria que somar essa coluna mão de obra com o ADM. Repare que, atualmente, o material representa aproximadamente 1/3 do valor da construção para residências, padrão R1N. Consequentemente, a mão de obra significa 2/3 do valor da construção. Então, de longe, é a contratação mais importante que vai ser feita numa obra. Porque a mão de obra, além de ser um fator financeiramente mais significativo, é a mão de obra que vai dar o ritmo da construção. Se um contrato for mal feito com a mão de obra, certamente essa construção vai demorar mais e vai ficar mais cara. Exemplo de cálculo. Com o que foi visto, já podemos calcular o valor da construção do nosso exemplo. Temos o seguinte: área equivalente, 221 metros quadrados. Valor do CUB, R$ 1.600 o metro quadrado. Valor básico da construção, 221 vezes 1.600, R$ 353.600. Temos que acrescentar nesse ponto tudo que não faz parte do CUB. Começamos pela fundação, 5%. Isso eleva o valor para R$ 370.000. Tudo que faz parte dessa obra, mas não faz parte do CUB e é expresso em reais, deve ser incluído agora. O resultado final desse cálculo vai ser o que a gente está chamando de valor básico da construção. Mas esse não é o valor final do investimento a ser feito. Para saber o valor final do investimento, precisamos acrescentar a esse valor básico o chamado BDI. Vamos entender o que é o BDI, como ele é calculado e como podemos aplicá-lo nesse cálculo. Entendendo o BDI. BDI significa benefícios e despesas indiretas. É o elemento orçamentário para cobrir, numa obra ou serviço, todas as despesas indiretas, quer dizer, aquelas que não dizem respeito diretamente ao custo do material e nem à mão de obra e seus encargos. É a parcela de custo que, agregada ao custo direto do empreendimento, permite apurar o seu custo total. É muito importante ter em mente que o BDI é expresso em porcentagem em relação aos custos fixos. Inclui fatores como estes: administração central do empreendimento, custo de capital financeiro contraído no mercado ou custo de capital que ficou imobilizado enquanto a obra não ficava pronta, margem de incerteza dos cálculos e do próprio mercado, impostos e taxas, federais, estaduais e municipais, lucro bruto, também chamado de margem de contribuição, que se pretende ter naquele empreendimento. Os dois tipos de BDI. O BDI pode incidir sobre dois fatores: custo de produção ou preço de venda do imóvel. Seja como for,
continua sendo expressa em porcentagem. Exemplos de fatores de BDI sobre custo de produção: projetos de arquitetura e engenharia, taxas, impostos e emolumentos para a regularização da obra junto ao registro de imóveis, prefeitura e outros órgãos públicos, custo financeiro referente à imobilização de capital, o dinheiro que foi sendo retirado de uma aplicação bancária para executar a obra. Exemplos de fatores de BDI sobre o preço de venda de um empreendimento, como, por exemplo, um prédio de apartamentos. Corretor de imóveis, impostos sobre a venda de imóveis, emolumentos cartoriais para escritura e registro de imóveis referentes à venda, despesas de financiamento bancário para a compra deste imóvel. O cálculo do BDI é uma especialidade dentro da engenharia. Nas construtoras, costuma existir um ou mais especialistas só para determinar o valor do BDI. Não é para menos que qualquer 1% do custo na construção de uma grande obra é muito dinheiro. No caso aqui, estamos tratando de pequenas obras. E não é nosso interesse que você acabe ficando um especialista em BDI. Interessa aqui para a gente mostrar apenas o que é BDI e como que se aplica, como que se calcula os valores básicos. Por isso, nós vamos desconsiderar aqui o BDI, todos os fatores que influem sobre o preço de venda de um imóvel. Vamos nos ater apenas aos fatores que dizem respeito ao preço de custo de uma construção. Vamos lá. Cálculo do investimento. Uma vez sabendo o valor básico da construção, podemos calcular o valor total do empreendimento, ou seja, o montante a ser investido. Para saber o valor total a ser investido, ou seja, o valor do empreendimento, é preciso adicionar ao valor básico o valor do terreno e também o BDI. Nesse caso, a fórmula fica assim: investimento igual custo total da obra mais o terreno multiplicado por 1 mais BDI dividido por 100, onde investimento, valor total necessário em reais para fazer esse empreendimento. O custo total da obra é igual ao custo básico mais as exclusões do CUB. O terreno é o valor do terreno, se ele tiver que ser comprado, ou então o quanto ele vale na atualidade, se estivermos calculando um empreendimento para negócio, que não seja para uso próprio. E o BDI é o benefícios e despesas indiretas, que sempre é expresso em porcentagem. Na fórmula, o BDI é dividido por 100 para fazer a conversão de porcentagem, por exemplo, 50% para índice, no caso equivalente a 0,5. BDI para pequenas obras. Em nosso exemplo, conforme explicado, estamos calculando o BDI apenas sobre o custo de produção e não sobre o preço de venda do imóvel. No caso de pequenas obras e reformas, uma composição típica do BDI pode ser dada por essa combinação: taxa de risco devido à instabilidade do mercado, 10%. Impostos e taxas, averbação, saldo de INSS, ISS, etc., 10%. Custos financeiros, 10%. Projetos, arquitetura, instalações de estrutura, etc., 8%. Administração da obra, 12%. Total do BDI, nesse exemplo, 50%. Supondo-se que o imóvel do exemplo é apenas para uso próprio, isso é, não é para negócio, podemos desconsiderar o valor do terreno e ficar apenas no cálculo do valor da construção com os encargos. O investimento, portanto, será de 370 mil vezes 1,5, total
555 mil reais. Vamos entender cada um desses itens que compõem o BDI, começando pela taxa de risco. Essa taxa de risco existe porque nós estamos usando o CUB, que é um preço baseado no mês anterior. Só que essa obra vai durar 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio. Ou seja, estamos fazendo uma extrapolação do valor do mês passado para o futuro. Certamente vai ter uma inflação, vai ter um aumento do preço dos materiais e da mão de obra. Outra forma de entender esses 10% seria o seguinte. Digamos que o cliente ou o investidor tem uma verba de 500 mil para fazer esse investimento. Só que a gente quer que ele termine a obra, que ele chegue até o fim. Então, a gente tiraria 10% desse empreendimento. Em vez de fazer para 500 mil, vamos fazer os cálculos para 450 mil. Se a pessoa tem 100 mil, vamos fazer um cálculo para 90 mil e assim por diante. Então, essa taxa de risco é uma maneira da gente garantir ou aumentar a probabilidade de que a pessoa vai chegar até o fim da obra com a verba que nós estamos destinando para isso. O próximo item do BDI que estamos considerando são os impostos e taxas. Toda construção precisa pagar impostos para os órgãos públicos e para os cartórios de registro de imóveis. Se for uma construção de uma casa, por exemplo, o registro de imóveis constava que havia um terreno, ou então uma casa velha que foi demolida. Se nós fizermos uma casa nova nesse terreno, ou se reformarmos a casa anterior de tal forma que ela aumente o seu valor, o registro de imóveis tem que ser notificado para fazer as anotações da nova construção. Para isso, eles vão cobrar uma taxa, que fica entre 3% a 4% do valor investido, dependendo da cidade e do cartório. Temos também um saldo de INSS e ISS, que quem deveria pagar esses impostos são os empreiteiros. Mas eles nem sempre pagam tudo, ou mesmo que eles tenham pago a parte deles, pode ser que o INSS ou a prefeitura considere que ainda existe um saldo, ou seja, um imposto ainda a pagar. Então a gente sempre deixa uma reserva para o caso de ter que pagar mais esses dois impostos. Os custos financeiros estão presentes aqui pelo seguinte motivo. Quem vai fazer uma construção provavelmente está com o dinheiro aplicado no banco, rendendo juros. A cada mês, a cada semana que a obra vai caminhando, esse dinheiro que está na aplicação vai ser baixado e vai ser aplicado na obra. Enquanto essa construção não fica pronta, esse dinheiro está deixando de render juros. Então não é que a pessoa vai ter uma despesa, mas ela vai estar deixando de ganhar. Se o imóvel for para uso próprio, podemos até desconsiderar esse custo financeiro. Mas, se o imóvel for para negócio, esse custo financeiro deve ser levado em conta, pois o investidor precisa ser ressarcido do tempo que ele ficou sem receber os juros daquele capital. Esse cálculo é feito aproximadamente pela metade do tempo de duração da obra até que o investidor receba o dinheiro. Por exemplo, se a obra vai durar 6 meses, vai ficar mais 3 a 4 meses à venda e mais 3 a 4 meses para a pessoa receber o dinheiro, caso a obra seja vendida, aproximadamente 1 ano vai demorar entre o início e o fim do processo. Então, na média, o investidor precisaria ser ressarcido pela metade desse tempo, por exemplo, 6 meses. Então, esses juros, essa porcentagem é calculada quanto que esse investidor receberia no mercado financeiro durante esse tempo médio que o dinheiro vai ficar parado. O próximo item são os projetos, arquitetura, instalações, estrutura, etc., juntamente com a administração da obra. Esses dois itens
costumam abranger em pequenas obras aproximadamente 20% do valor de custo das obras. Pode ser 8 e 12, como foi aqui, pode ser 10 e 10, ou 12 e 8, ou 5 e 15. Vai depender do tipo da construção e do tipo de empresa que está fazendo esse investimento. Não significa que esse valor vai ser pago especificamente ao engenheiro ou ao arquiteto, mas é uma previsão de valor. Cada projeto precisa ter um orçamento à parte, um orçamento específico para os projetos para a realização da obra. Mesmo que a pessoa não vá fazer um projeto completo, e mesmo que a pessoa não vá contratar um administrador de obra, esse custo existe. No caso dos projetos, por quê? Você fazer uma obra sem ter um projeto detalhado de arquitetura, de instalações e estrutura, a pessoa acaba gastando mais do que seria necessário. Ao passo que, quando existe um projeto, a pessoa gasta apenas e tão somente o que é necessário, nem um pouquinho mais. No caso da administração da obra, a mesma coisa. Se o proprietário não quiser contratar um administrador profissional, no caso um arquiteto ou engenheiro, com o intuito de economizar, na realidade o que se percebe é que ele vai acabar gastando mais, porque ele não é um profissional do ramo, ele não sabe bem onde comprar as coisas e muito menos como contratar os fornecedores. Então, no intuito de economizar, na realidade acaba gastando mais. Então esse custo existe sim. Ou vai ser pago a um profissional, ou vai ser gasto por desperdício. Eu acho que foram mostrados os aspectos mais importantes do método CUB. É claro que tem muito mais a ser aprendido e a ser detalhado. Quem precisa de mais informações, eu sugiro que venha fazer um dos meus cursos, onde a gente explica esse método com mais detalhes, com mais atenção e com mais exemplos. Por enquanto, me coloco à disposição. Quem tiver dúvidas, favor entrar em contato e a gente vai ajudar em tudo que estiver ao nosso alcance.